Nós te entregamos essa noite, Pai. E você é dono dela. Você é dono das nossas vidas. Você é dono desse altar. Você é o dono desse microfone. Que as nossas vidas, Deus, todos os dias estejam alinhadas à tua vida. Que nós vivamos de maneira plena, inteira, aqui nessa terra. Por isso nós te agradecemos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Boas novas. Já pararam para pensar o que é isso? Deus, saindo de onde Ele estava, se fazendo como cada uma de nós, por amor a você e a mim. Ele poderia ter estalado os dedos e salvado todo mundo simplesmente pela força da palavra dele. Mas ele resolveu se fazer homem para viver aqui. Para que nós tivéssemos a certeza de que com ele tudo é possível. Tudo é possível. Aí ele fala para os homens assim: se vocês tivessem a fé do tamanho da semente de mostarda. Eu fico pensando, que fé é essa? E aí, às vezes, a gente tem tantas dificuldades, a gente tem tantas situações, e ele só pede para a gente uma fé desse tamanho. Mas não é sobre isso. É sobre conhecer quem ele é. Eu estou lendo um livro e com todo mundo que eu falo desse livro, eu falo porque está me remoendo por dentro. Ele está ali na loja, chama Chega de Regras. E o livro parece um livro fácil de ser lido, assim, parece uma coisa simples. A capa dele é muito amigável, diga-se de passagem. Mas ele é de uma profundidade. E uma das coisas que mais chamou minha atenção é que muitas vezes a gente acha que pode comprar Deus. Sabe, a gente acha que pode comprar as bênçãos de Deus. E a gente está muitas vezes preocupado com coisas que são legítimas. É a saúde, que é de alguém que a gente ama. É uma casa que a gente precisa. É o dinheiro para a faculdade do filho que a gente precisa. São coisas que a gente precisa. E aí o livro fala assim, que a gente perde o foco do que realmente é importante. Hoje a gente deveria dizer de quem realmente é importante. E aí a gente começa a viver coisas e a fazer coisas para conhecê-lo, mas a gente está com um olho no gato e o outro no peixe. Mas Jesus veio e se tornou homem para que a gente pudesse olhar para Ele, para que a gente mantivesse os nossos olhos fixos nele. Quando aqueles homens que andavam com Ele não sabiam direito, né, o que fazer, eles falam, olha para mim, porque eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. E aí Jesus nos convida a olhar para Ele. E quando eu estava pensando nessa palavra, eu falei, Jesus, a gente falou que ia falar sobre as mulheres da Bíblia. Como não começar por ela? Como não começar por aquela que é a bem-aventurada? Como não começar por aquela que foi corajosa? Aquela que virou para o anjo e falou, que seja feito como a tua palavra. Maria. Maria. Eu fico imaginando como deveria ser Maria.
carne e osso. Provavelmente menos ansiosa, porque nasceu numa geração diferente da nossa, que está preocupada com tudo que vai acontecer daqui a 5 minutos e o que a gente não viu ainda nas redes sociais. Uma menina que conhecia a Deus, mas nunca teve um encontro genuíno com Ele até então. Uma menina que conhecia a Deus de ouvir falar. Porque Maria simplesmente aparece na história, né? Então a gente confabula o que pode ter acontecido. E aí um dia ela está prometida para José, naquele período em que ela não poderia engravidar, que nada poderia acontecer. Um anjo aparece para ela, Gabriel. E, gente, vocês já imaginaram um anjo aparecendo na porta? Já imaginaram um anjo aparecendo para vocês? Acho que eu ia sair correndo. Ainda bem que foi com Maria. Bem-aventurada. Bem-aventurada. E eu fico imaginando, e a Bíblia fala de leve sobre isso, que ela deve ter parado para pensar assim, você está me chamando assim por quê mesmo? que é isso? E se um anjo aparecesse para mim, eu ia sair correndo, porque eu nunca vi um anjo antes. Será que ela já não tinha visto esse anjo antes? Será que o relacionamento dela realmente, como eu falei há pouco, era só de ouvir falar? Ou será que ela já tinha visto um anjo antes? E esse anjo aparece para ela e fala assim, você foi escolhida. Eu fico imaginando a cabeça da menina, ela devia ter uns 14 anos. Eu fico imaginando a cabeça de uma menina ouvindo isso. Fui escolhida para quê mesmo, seu anjo? Para carregar o Filho de Deus. Para carregar o Filho de Deus. Para carregar uma promessa. Qual é a promessa que você carrega que Ele te entregou? Bem-aventurada. Porque você carrega uma promessa. E as coisas vão acontecendo e olha, Gabriel aparece para José também, fala com ele, fala, olha, é o seguinte, isso aí, a gente entrou em cena, fica tranquilo, está tudo certo. E José fala, não, então vou fazer o seguinte, né? Eu vou assumir, vou cuidar, como se fosse meu. E aí eles saem dali, passam tempo, ela vai para a casa de Isabel. Quando chega lá, Isabel olha para ela, no ventre dela, de Isabel, João Batista já se mexe, já glorifica a Deus. E aí elas têm uma oração, um tempo juntas, maravilhoso, extraordinário, como aquela sua amiga que celebra com você a tua promessa. Como aquela pessoa que às vezes é o teu marido, às vezes é uma amiga, às vezes é a tua mãe. Alguém que celebra contigo a tua promessa. Que aguarda ansiosamente junto com você o nascimento do teu sonho. E elas celebram juntas aquilo. E um dia elas saem. E elas vão para... E Maria vai com José para outro lugar por causa do censo. E aí, de repente é chegada a hora. De repente é chegada a hora do seu sonho nascer. E não era a hora que ela queria. Porque eu duvido que ela tivesse escolhido ter um filho num estábulo, não é mesmo? E as condições perfeitas, às vezes, não existem para o nosso sonho nascer. Existe o tempo de Deus para o sonho nascer. Será que o nosso sonho está alinhado com o dele? Será que nosso tempo Cronos, está associado ao tempo Kairos de Deus, de alinhar todas as coisas e aqui seu momento exato?
Jesus nasce. De uma virgem. De uma menina. Que teve coragem. E esse é só o início da história. Porque tantas coisas acontecem. Tem um momento que eles estão andando de Jerusalém para outro lugar e, de repente, ela se dá conta que ela perdeu Deus. Mães, vocês já ficam desesperadas quando as crianças saem do olhar de vocês. Imagina perder Deus, não é mesmo? Ui. Às vezes a gente também perde Deus. De vista. Não na realidade. Porque a gente está focado nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que a gente tem que fazer, para os lugares que a gente tem que ir, as pessoas que a gente tem que falar, a mensagem que eu tenho que mandar, a fotografia que eu tenho que tirar. Deus? Ele está lá, sentado, esperando você falar com Ele. Porque Ele nunca, jamais, em tempo algum, vai sair perto de você. Mas Ele está lá te esperando. Para conversar com você, para falar com você, para ter um momento com você. E o tempo passa, e as coisas vão acontecendo. E um dia ele é batizado. E ali se confirma a presença do Espírito Santo nele. E é a hora que a festa começa. E eu vou te contar. Quando você está cheio do Espírito Santo, é a hora que a festa dele começa com você também. E deixa eu te contar mais uma novidade. Depois que essa festa começa, ela nunca mais acaba. Não importa o lugar por onde você vá, não importa as coisas que você viva, não importa as escolhas e as coisas certas ou erradas que você faz, Ele está ali. Para te lembrar de quem você é. Não que Ele abençoe as coisas erradas que você faz, por favor, me entenda direito. Mas Ele está lá para te lembrar que aquele lugar lá não é o seu. Para te lembrar que aquela pessoa que está vivendo, às vezes, aquilo que você sabe o que é, não é você. Porque você está marcada. Há um sangue real correndo nas suas veias. Porque Ele morreu por você. Para que o sangue dele mudasse o teu DNA. E você soubesse que você é filha de Deus. E as coisas continuam acontecendo. Porque existe a alegria quando a gente caminha com Jesus. A cena desse casamento, ela tem tantos nuances, tem tantos detalhes ali. E é engraçado porque, como eu já vi várias vezes, e sem brincadeira, eu já devo ter visto só essa cena aí umas 7 vezes. Tem tantas nuances. E eu fiquei sentada ali agora, eu fiquei prestando atenção e eu pensei, né? Há uma expectativa. A Bíblia fala que há uma ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. Quando eles estão naquela cena, Tadeu vira para Maria Madalena e começa a explicar o que acontece quando a pedra é cortada. Que a partir dali a coisa não para mais. Naquela cena estava se referindo a Jesus. O primeiro milagre que começa, desencadeia todo o resto. Mas deixa eu te contar, na hora que ele entra na sua vida, começa e não acaba nunca mais. Na hora que a gente bebe daquele vinho, a gente fala como o pai da noiva, que vira e fala, o errado era eu. Quando a gente
está com Jesus, há uma expectativa da gente viver as coisas do reino. Nós carregamos boas novas. Em nós há um pedaço daquilo que o mundo aguarda para ver. Em nós habita aquele que nos dá ideias. Aquela ideia que você tem medo de colocar para fora, aquela ideia que eu tenho medo de colocar para fora. Aquele dom que Ele colocou em você, não para servir você, mas para servir o mundo. Porque às vezes a gente quer aquilo para nós, Ele está dizendo, ao teu redor eu coloquei pessoas que vão servir o que você precisa. Mas eu preciso que você sirva o que você tem. Quais os dons que Ele te deu? Talvez você seja boa em falar em público. Talvez você seja uma excelente dona de casa. Talvez você seja uma professora maravilhosa. Talvez você seja uma artista maravilhosa. Talvez você seja uma pastora maravilhosa. Talvez você seja várias coisas. Mas você está sendo aquilo que Ele chamou você para ser? O mundo aguarda ansiosamente, com grande expectativa, a revelação das filhas de Deus. Nós carregamos coisas que são necessárias para esse tempo, para essa hora. E se não agora, quando? Quando? Se a gente não mudar a nossa vida hoje, se a gente não tomar a decisão de fazer uma pequena mudança hoje, quando? Sabe, a gente fica aguardando o tempo certo, o momento certo, a ocasião certa. Será que a gente está perguntando para Deus se a ocasião não é agora? Ou a gente está colocando mais um subterfúgio, mais uma desculpa, mais uma... para retardar aquilo que a gente precisa fazer? E Deus não vai olhar para a gente e dizer, nossa, eu te amaria mais se você tivesse feito isso. Não. Ele continua nos amando da mesma forma. Mas a gente deixou de alimentar alguém com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Maria viu o filho dela, que eu fico imaginando como deve ser difícil para ela ver carne, espírito, carne. Você saber como o teu filho foi gerado, que homem nenhum te tocou, mas você está gerando aquele filho nasce, você vê aquele filho crescendo, fazendo coisas maravilhosas, e de repente aquele filho está pregado na cruz. Sangrando, dilacerado, esmagado, cuspido, torturado, gente. Essa é a palavra. E eu fico imaginando aquela mulher vendo aquilo. E pensando, Deus, Ele não era Deus? Uma mistura de meu Deus e meu filho. Mal sabia ela que o que ela estava entregando para nós. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar a decisão. E a decisão, ela não é fácil. E a decisão, ela não é simples. Mas ela é necessária. Ela é necessária para a gente viver aquilo que a gente quer, para a gente viver aquilo que está no nosso coração.
São decisões necessárias para a gente olhar para trás e sorrir. Saber que a gente fez. Não porque somos fortes, corajosos, maravilhosas, mas porque nós somos capazes de fazer algo que Deus chamou a gente para fazer. Você carrega boas novas. E a alegria de viver isso, deixa eu te contar, ela não é momentânea ou passageira. Ela é eterna. Porque aquilo que a gente faz tem peso de glória. O que nós fazemos aqui, nessa casa, é para que vocês frutifiquem a 100 por 1. Para que vocês carreguem as boas novas, não só com palavras ou com ações, mas porque as pessoas olhem para vocês e falem, ali vai uma filha de Deus. Ali vai uma mulher transformada, ali vai uma mulher diferente, ali vai uma mulher guerreira, ali vai uma mulher vitoriosa, ali vai uma mulher que sonhou e teve coragem de viver os sonhos de Deus, ali vai uma mulher que olha e vê o impossível, quando tudo parece acabado. Carregamos boas novas. Carregamos boas novas. E não é uma alegria que acaba. Há grandes coisas para a gente fazer. Há grandes coisas para a gente viver. Há grandes coisas para a gente ser. Todas nós. Todas nós. E há um convite. Há um convite para a gente se achegar a esse Deus. Conhecer quem Ele é. Conhecer esse Jesus. De um jeito tão particular que Ele tem para falar com você. Para Ele se apresentar a você. Para você olhar para Ele e falar, Jesus. Esses dias uma pessoa falou para mim assim, eu acho estranho quando você ora e chama Deus de você. Aí eu, tá tudo bem. Eu não consigo olhar para o meu pai e falar, Senhor, embora Ele seja meu Senhor, mas Ele é o meu pai. Ele é o seu pai. E talvez a tua referência de pai não seja das melhores, mas Ele te mostra que Ele pode substituir a referência de pai que você teve ou não teve, pelo pai que enviou o próprio filho para morrer por você. Eu tenho o privilégio de ter o meu pai, mas de ter um avô que me mostrou o que é ser pai. E no momento em que estava difícil para mim entender o que era pai, eu falei para Deus, eu não vou entender nunca, porque a minha referência é tão distante. Ele começou a me mostrar a minha infância, e me lembrou do homem que Ele colocou ao meu lado para ser o meu pai. Mas Ele não precisava disso. Ele pode simplesmente transformar a sua vida. No momento em que você olha para Ele e fala, Abba, eu preciso de você. Eu preciso conhecer você. Sabe, nós somos uma geração de mulheres que não sabe quem são. Nós somos uma geração de mulheres que tem medo de ser mulheres. Sabe, na nossa sensibilidade,
na nossa forma de ser, na nossa capacidade de gerar, na maneira como a gente sorri, na maneira como a gente abraça, na maneira como a gente fala, na maneira como a gente se veste. E a gente começa a colocar camadas e camadas e camadas de coisas porque a gente não conhece quem é o nosso Pai. Nós somos chamadas para viver com intensidade nessa geração, sabendo 100% quem nós somos nele. Ele em nós é a esperança da glória. Ele em nós. Não é Ele no céu, não é Ele no altar, não é Ele na igreja, é Ele em nós. O teu Deus, o teu Pai habita dentro de você. É dentro de você. E aí aquela voz que você olha no espelho às vezes e fala assim, nossa, eu estou acabada hoje. Ele olha para você e fala, você é linda. E você é minha. E eu te aceito e eu te amo. É essa voz que nos leva para onde a gente tem que ir, que nos encoraja para viver os nossos sonhos, que nos encoraja para fazer as coisas que são necessárias. É essa voz que disse para Maria, bem-aventurada, bendita sois entre as mulheres. Vocês estão prontas? Abaixa a sua cabeça, vamos orar.